Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sideline Talks, o seu programa sobre a NFL do Brasil Fantasy Football. Hoje, eu e o João a gente vai se reunir para falar um pouquinho sobre o draft e recapitular alguns dos principais temas. Falamos sobre a queda percebida do Shedeur Sanders, falamos também sobre quais são os times que tiveram abordagens interessantes para o draft e muitos, mas muitos rants, né? Espero que vocês curtam, venham conosco. Olha, queria ter falado contigo antes sobre isso. A gente tem, acho que durante e logo depois do draft, teve tanta coisa pra gente conversar, tantos temas ali. Eu estava viajando durante o draft também, tive, enfim, tempo mais limitado. Mas estamos aqui hoje. A gente ainda tem muita coisa para, ainda tem muito assunto para ser debatido, né? Sim. Como também estamos nessa ramp-up para off-season e tal, alguns times começaram a treinar agora. Mas enfim, queria conversar um pouco com você, João, sobre o que você viu do draft, o que você sente, quais são os seus takeaways, como eles dizem nos Estados Unidos, né? Mas antes disso, eu queria começar com um ponto que a gente até falou um pouco com outras pessoas, e acho que a gente está alinhado nesse tema, que eu não aguento mais ver pós-draft diversos locais, diversas mídias, diversas pessoas fazendo grade de draft, né? Uhum. Quem foi bem, quem foi mal no draft, quem tirou nota A, nota B, porque meu problema fundamental com isso é que, primeiro, a gente não sabe exatamente como os prospectos vão, né, se tornar como jogadores, quão bons eles vão ser como jogadores. Tivemos aí Uhum. diversos exemplos de gente que foi muito bem cotada e se tornou baita bust, ou gente com zero apreço que depois se tornou aí também superstars. E eu tô meio de saco cheio dessas coisas de draft grades. E aí você fica com esse negócio de o meu time draftou melhor que o teu, ou o time A, ou o time tem um A plus e o outro tem um C minus. É um negócio que não faz sentido para mim. Eu acho que é muito mais importante entender o processo lógico e qual o racional por trás desses times, Uhum. para eles terem escolhido, talvez os jogadores que eles escolheram. E até quero falar sobre alguns que eu achei que foram bem interessantes. Mas essa coisa de dar valores ao draft final e baseado nos nomes é tão idiota, cara. Porque, por exemplo, eu vou usar um exemplo simples e que não é relacionado a isso, mas assim, o Packers draftou no primeiro round o Matthew Golden, né? O Matthew Golden third. E. Sim. Não, Matthew Golden third é o Luther Burden. Matthew Golden e depois no terceiro round draftou o Savion Williams. Uhum. Muita gente avaliou o draft do Packers pensando exatamente nesse Golden ali em cima e no Savion embaixo e deu X. Pode ser que daqui 3 anos o Savion Williams seja o novo Davante Adams, né? Seja o novo Uhum. Puka Nacua, seja o novo CeeDee Lamb, sei lá. Uhum. E o Golden seja um imenso bust, o Golden seja um Laviska Shenault, né? Sei lá. Então Uhum. eu não sei. Aí você vai falar o quê? O draft do Packers foi maravilhoso ou foi uma porcaria? Porque Sim. errou o primeiro round, mas acertou muito bem no terceiro. Então eu gosto Uhum. muito mais de ver e discutir, talvez, e debater essa questão dos processos de decisão, de escolhas do draft, do que necessariamente falar, olha, nota 10 para esse draft, nota 7 para esse draft, porque eles pegaram jogadores que eu mais gosto, sei lá. Ou que estão melhores numa board XYZ. Sim. Cara, muito obrigado por trazer esse tópico, porque esse processo todo do pré-draft é a parte que eu mais gosto da NFL. Uhum, É onde eu me divirto mais. Só que é um processo muito cansativo, cara. A análise é cansativa, sim. as conversas são ótimas, mas chega uma hora que vai cansando aquilo também de sobrecarga mesmo, por ser Uhum. muito. Então, agora que o draft passou, eu tô ainda com um pouco de transtorno de estresse pós-draft, cara. E tô louco para colocar umas coisas para fora. Então, fico feliz de você ter puxado esse assunto, porque nota de draft é uma das coisas que mais me irritam a respeito do processo de draft. Uhum. E por quê? Eu acho que nem tanto pelos erros, pelo que você falou, né? Que ninguém tem a menor ideia do que esses jogadores vão ser. Porque
são tantas variáveis envolvidas que é impossível alguém saber prever com precisão o que vai ser da carreira deles. Uhum. Mas até aí, para mim, tudo bem, porque é o trabalho do analista. O analista ele tem que analisar com as informações que ele tem. Sim. Então, essa parte não é a que mais me incomoda. A que você citou da nota me incomoda muito, aquela coisa do A mais, B menos, porque que porra é essa, cara? É baseado em quê? Qual o critério? Tem uma fórmula Exato. para determinar isso? Então, isso é uma coisa que me irrita. Mas o que mais me irrita, cara, é porque a pessoa tá dando uma nota pro draft de um time da NFL baseado na análise que só ela fez dos jogadores. É Isso, de uma é isso. arrogância tão grande se achar que você consegue dar nota para um departamento de scouting baseado no scouting que você fez sozinho. E isso traz para mim, de novo, aquela raiva que eu tenho dos mock drafts. Porque 99,9% das pessoas que fazem essas análises, esses mock drafts, esses big boards na mídia, não têm a menor ideia do que estão fazendo. Então você não só está baseando na sua opinião, como você está baseando na sua opinião, que é uma merda. O trabalho de analisar prospectos é extremamente cansativo. Eu falo sempre a todo mundo que me pergunta, só ouça o que eu tenho a falar a respeito de quarterback, porque é só o que eu tenho tempo de analisar. Cara, Eu fiz um e é isso, levantamento. né? É isso, as pessoas que fazem essas análises e tudo mais, elas fazem uma análise, não vou dizer superficial, porque tem muitos caras muito bons, como o Dan Brugler, como o Daniel Jeremiah, o próprio Nate Tice também faz essa questão das análises dos jogadores, mas eles Sim, mas fazem é para isso, todos. mas dá Mas para eles contar fazem para numa todos. mão, cara. Sim, mas é exatamente esse o ponto, mas eles fazem para todos. E eles pegam É, muito também de informações de outros terceiros. Enquanto que os times têm sim. departamentos em que as pessoas são focadas em uma posição específica, um estilo de jogo específico. É muito mais detalhado do que nós jamais vamos conseguir entregar ou ser, né? Sim. E por que esses caras conseguem fazer isso? Porque esse é o trabalho deles, eles são pagos para isso. Eles não fazem mais nada. Uhum, É, eu calculei, cara, só nesse processo pré-draft desse ano, uhum, eu gastei 80 horas aproximadamente avaliando quarterbacks. Quem que tem esse tempo disponível para fazer isso para todas as posições? Porque analisar tape não é pegar um vídeo de highlights ou assistir condensado de um jogo e falar que você yep, analisou, cara. Porque você precisa assistir o All 22. Você tem que. E os dois ângulos. Você tem que ver uhum, o ângulo aberto, que mostra todos os jogadores, e você tem que ver o ângulo fechado atrás da linha ofensiva, para entender o que está acontecendo em campo. Porque você não consegue falar se um jogador é bom ou não, se ele tem uma técnica boa ou não, se você não sabe que jogada que técnica ele tem que estar usando, qual é a responsabilidade dele naquela jogada. E isso leva muito tempo. Para analisar a tape de um jogo de quarterback, eu gasto 2 horas. sim, sim, é realmente complicado. Então, a maioria das pessoas que falam que analisa tape, não analisa tape, eles assistem highlights. Porque analisar tape dá muito trabalho. Então, não tem como você fazer isso para quarterback, para running back, para wide receiver, para tight end, para linha ofensiva, que é extremamente difícil. Poucas pessoas têm competência para fazer. Yep, Poucas pessoas, inclusive esses aí da mídia, poucos têm competência para fazer. E a mesma coisa para todas as posições de defesa. uhum, Então, a maioria das pessoas que fala que fez análise de tape não fez e está te mentindo. yeah. Ela tem uma impressão vaga sobre os jogadores e trata como se fosse verdade, a ponto de dar nota para um time por ter pegado ele no lugar errado, entre aspas, Yeah. do draft. Porque tem isso também, né? Isso é aquele discurso do caiu no draft, tá subindo, tá. Ah, não sei quem tá caindo muito. O cara não tá caindo, ele só nunca teve onde você achava que ele tava. Exato. Esse é um tema em específico. Eu queria até, acho que eu vou até usar esse daqui como gancho, que foi a grande discussão desse draft, né? Porque o principal tema desse draft este ano, ah, ou pelo menos vou dizer que o que mais teve mídia, foi a percepção de queda, ou né, a discussão de queda do Shedeur Sanders, né? Uhum. E Que é passamos o outro assunto que processo eu tô de todo. saco cheio também. Exato, exato, eu sei, eu também. Que é exatamente, passamos o processo inteiro durante o draft, ou durante antes do draft, né?
sobre a questão dele ser um dos primeiros quarterbacks a ser escolhidos, o segundo depois do Cam Ward. Alguns até mencionavam que talvez ele fosse ser o primeiro. Nós, quando a gente falou sobre, quando falamos sobre os quarterbacks, acho que nós fomos uníssonos em dizer que a gente não via nele qualidade alguma que fosse relevante para ele ser considerado um jogador de primeiro round, né? Uhum. É, é, e eu acho que a partir do momento que você tira essa pecha, esse valor de primeiro round das pessoas, onde é que ele se encaixaria? Então, aquela coisa de segundo, terceiro round, enfim, se a gente está valorizando ou valorando a posição de draft em si, mas a gente falou sobre isso. Uhum. E, e hoje, pós-draft, foi uma das grandes discussões. Primeiro, porque ele não foi nem o segundo quarterback a ser escolhido. Terceiro, porque segundo, porque ele caiu para sexto round, né? Não, quinto round. Quinto round. Isso. E foi escolhido pelo Browns como segundo quarterback desta classe. Uhum. Ou seja, o Browns Uhum. ainda antes de escolhê-lo, escolheu o Dylan Gabriel. Sim. Ou seja, a percepção de valor do Browns naquele momento era que o Dylan Gabriel talvez tivesse mais potencial no board deles, no pensamento deles, tivesse um melhor skill Uhum. set do que o Shedeur Sanders. E Sim. eu acho que esse é o perfeito exemplo dessa questão também de como a gente. Como a gente, quando eu digo, tipo, todas as pessoas que comentam sobre o draft, que têm uma opinião, que fazem as coisas, ah, estamos fadados ao erro se a gente quer morrer abraçados com uma opinião indiscutível, né? Uhum. Ah, ele, esse exemplo, o pessoal em 2022 também, que todo mundo foi caindo para o segundo round, terceiro round. Então, essa coisa do Shedeur Sanders também mostra muito como a nossa percepção fora da NFL é muito, muito diferente da percepção que os times têm. E o que é esse valor percebido, o que é esse potencial que cada jogador tem, e até mesmo aonde Uhum. eles estão querendo dirigir, né, esse caminho. Se você é um time que você não precisa de quarterback, por que você draftaria o Shedeur Sanders at all? Né? Não, não faz sentido, não vale Perfeito. a pena. Porque você vai colocar um cara para criar talvez uma disrupção, uma Uhum. confusão no seu quarterback room, mesmo que ele fosse, sei lá, para um Chiefs, ser reserva do Mahomes, você está disposto também a gastar esse espaço que você poderia pegar um outro development e colocar um cara que talvez, sei lá, o pai dele deixe líquido daqui 2 meses, ou que a mídia vai ficar muito em cima. Enfim, tem uma série de coisas aí também que a gente às vezes não valoriza. Eu fiquei um pouco surpreso, confesso, fiquei um pouco surpreso por ele ter sido escolhido como, salvo engano, quarterback 6 ou 7 Uhum. dessa classe. Mas não fico surpreso dele não ter sido escolhido no primeiro round e até mesmo não ter sido um dos primeiros 3 quarterbacks dessa classe, porque como a gente discutiu, e eu continuo acho, com a minha mesma opinião, o Cam Ward, o Jackson Dart e o Jalen Milroe, para mim, foram os 3 melhores quarterbacks dessa classe. Com o Uhum. Tyler Show também. Tyler Show? Tyler Show? Choque. Yeah. Tyler Shock, yeah. Ali nesse bolo atrás do Cam Ward, que também não é espetacular, mas claramente era o melhor desse ano disponível. Uhum. E para mim a questão do Shedeur Sanders é muito simples, cara. Eu falei lá em janeiro, né, que ele era um talento para mim de quarto round. Uhum, Por quê? É, porque ele só poderia ser draftado a partir daí? Não, cara. É porque ou o quarterback é um talento de primeiro round, igual o Cam Ward, a gente sabe que ele é um quarterback de primeiro round. uhum, O talento tá ali, o potencial tá ali, o teto tá ali. sim. É, ou ele vai ser um quarterback reserva. E um quarterback reserva você não pega no segundo round. Uhum, No segundo round você quer o quê? Você quer um quarterback com o talento, mas com algumas questões. Exemplo desse ano, Tyler Shuck. O talento no tape é inegável, só que tem todas as questões da idade, da lesão, sim. que, que fizeram alguns times terem um pé atrás. Justo, isso é um talento de segundo round para a NFL. Uhum, O que é um talento a partir daí, de segundo para terceiro? É um cara que não está pronto, que provavelmente nem vai ser um bom reserva, mas que tem potencial para ser um talento de primeiro round. sim, Exemplo desse ano, Miro. exatamente. O Shador Sanders, ele não é nada disso, cara. Ele é um prospecto limitado, com teto baixo,
que é um quarterback reserva na NFL, ou um dos piores titulares, e que se comporta como se fosse first overall. Uhum. Se ele tivesse o talento de first overall, tava todo mundo cagando pro resto tudo, cara. Pra Yeah. se ele não se dedica, se ele trata mal alguns times, se o pai dele fica se intrometendo, nada disso importaria. É Só verdade. que como É essas verdade. coisas existem, ninguém quer isso no quarterback reserva, cara. O quarterback reserva é o cara que vai lá, faz o trabalho dele e não aparece. Yeah. É um Dylan Gabriel. Então, até nesse exemplo, cara, eu não acho absurdo nenhum alguém achar que o Dylan Gabriel tem mais potencial que o Shadow Sanders. Ele tem vários traits que são melhores que o do Shadow Sanders. O braço dele dá um banho no braço do Shadow Sanders. Sim. Baita abraço, inclusive. Então, essa escolha do Shadow Sanders pelo Cleveland Browns foi um tiro no pé gigante, uma péssima escolha, porque vai criar um problema no quarterback room, eu tenho certeza absoluta. E assim, cede a escolha do dono, ao dono ter forçado eles a fazerem isso, porque não faz sentido um general manager fazer isso. Exato, exato. Então é isso. Para mim, o resumo do Shadow Sanders é isso. É um talento mediano, sem teto, que não se comporta como um quarterback reserva. Então vai cair, porque ninguém quer esse jogador. Ninguém precisa desse jogador. Yeah. Acho Acho, que claro, eu tenho ouvido questões sobre racismo. Acho que ele é sim vítima de racismo. Eu acho que muito dessa atitude dele é amplificada pelo fato dele ser negro, pelo fato dos times da NFL não aceitarem esse tipo de atitude de um quarterback negro. uhum. Mas eu não acho que esse é o motivo dele ter caído. Acho que pode ser um dos motivos que ajudou. Sim. Mas o principal, para mim, ainda é a falta de talento em um jogador que não tem o perfil de quarterback reserva. Eu só vou fazer um adendo ao que você acabou de dizer aqui. Eu, eu tenho para mim, e logicamente já deixo aqui o caveat. Eu sou homem branco, hétero, cis, enfim. Eu sou uma caixinha de privilégios ou uma caixinha de estereótipos positivos. Mas eu tenho para Uhum. mim que muita coisa na NFL é sim pautada pelo racismo. A gente pode dizer que não existe racismo aberto ou claro, como você falou, né? Ele não caiu por causa do racismo, mas eu acho que sim, sem dúvida alguma, esses caras sofrem. Eu Sim, lembro há sim. cerca de 15, 20 anos atrás, eu não lembro agora onde é que foi, mas eu lembro que quando eu comecei a acompanhar a NFL, uma das coisas que era dita era que os quarterbacks sempre eram brancos porque eles eram mais Uhum. inteligentes, ao passo que os Sim, running backs eram negros, pretos, porque eles são porque eram mais mais atléticos. físicos. Assim, Uhum. essa estupidez, essa limitação cognitiva, né? Ela, sem dúvida Uhum. alguma, eu acho que ela continua perpassando. Possivelmente Sim. tenhamos donos de times que pensam assim claramente. Temos muitos E donos não de só times que na têm mais de 30 NFL. anos. Exato, exato. Esses jogadores passam por isso desde o high school, até desde Sim, antes, desde do youth. é assim, e isso certeza não fica somente resumido à NFL. A questão do racismo, infelizmente, estamos em 2025, mas infelizmente esta merda acontece o tempo todo, em todos os lugares. E essas definições do que é um branco, do que é um preto, do que é um homem, do que é uma mulher, e desculpe o range aqui completamente fora da NFL em específico, mas essa questão desses estereótipos, dessas definições, dessas pré-definições, desses preconceitos, infelizmente, eles continuam arraigados em todos os setores da sociedade que nós temos, e eu concordo, e eu Uhum. acho que sim, o Shedeur Sanders, como o próprio Colin Kaepernick há tempos atrás, enfim, uma série de outros jogadores também, Lamar Jackson muito provavelmente, Jaden Sim. Daniels, esses caras talvez tenham que se provar 4, 5 vezes mais, porque eles não são Uhum. brancos e estão na posição mais importante como chama? Do futebol, né, do esporte que eles praticam. Enquanto que, sei lá, o Will Levis tem ali menos pré, ah, ah, pré-críticas, somente por conta de uma Uhum. cor da pele. Então, enfim, só Sim. queria fazer esse parênteses com relação a essa questão da cor da pele, do racismo, porque é uma coisa sim presente, nós temos que reconhecer isso, e principalmente nós precisamos combater isso a todo tempo, tanto nas nossas conversas, quanto, logicamente, na NFL, que neste exato momento eu não tenho contato algum
para tentar ajudar. Mas fazemos o nosso aqui e a gente tem que reconhecer isso sem dúvida nenhuma. Um exemplo claro disso para mim é o Baker Mayfield. Uhum, Claro, tinha o talento também. Ele tinha o talento de first overall e foi first overall. Mas se ele fosse negro, mesmo com o talento, ele cairia um pouco. Ele não seria first overall, eu acho. uhum. Porque ainda acho que ele seria talvez top 10, seria first round com certeza, mas a atitude dele num quarterback negro não seria aceita facilmente pela NFL. Sim, sim. A gente tem o Ted Bridgewater que começou bem, mas se machucou e nunca mais teve nem chance de falar, será que você ainda consegue alguma coisa? E eu acho que não acho, gente, não acho o Ted Bridgewater, né, MVP candidate, mas ele começou muito bem, ele tinha ali traits que depois da lesão, se é que é pela lesão ou não, mas claramente ele teve poucas chances depois daquilo. Uhum. Yeah. Vou aproveitar esse momento aqui. Tema super importante, não quero tirar o valor desse tema, mas a gente também pode falar sobre isso em específico em outro nossos episódios, porque aqui nós falamos sobre tudo da NFL e não só sobre, né, jogadores ou jogadas ou até Sim. mesmo o fantasy. Mas eu queria te perguntar então, já que você falou sobre a questão dos quarterbacks e dessas escolhas e até mesmo com o Shedeur Sanders que tem sido uma escolha do, do owner, né? Possivelmente, a gente Uhum. não sabe. Ah, Quais foram, talvez, as equipes para você? Quais foram os drafts que você mais gostou de ter visto? Não, não é ranking, não é, esse daqui é um A mais, esse daqui é um C menos, mas considerando o que você conhece, considerando o que você entende, principalmente o que você viu que aconteceu no draft, é, quais foram os times que você acha que mandaram bem? Quais foram os times que você fala, pô, eu acho que o pensamento deles aqui tá interessante, ou eu gosto do que eles fizeram aqui, ou eu gosto dos jogadores que eles trouxeram, pode ser também uma questão de clubismo, de mafrismo, sei lá. Teve vários, cara, que eu gostei, mas com o caveat disso, cara, eu não sei do que eu tô falando, porque eu não Sim, estudei esses sim. jogadores a fundo. Uhum. Mas eu gostei do que o Dallas Cowboys fez, eu gostei do que a Arizona Cardinals fez, eu gostei muito do que o New England Patriots fez. Eu Cara, acho que eles foram bem, bem cirúrgicos. o Cowboys foi um time interessante, porque muita gente, não vou dizer que criticou, mas o Cowboys é aquela coisa que antes do draft todo mundo, né, já não tem running back, não vai fazer nada, não se mexe, não fazem nada, o CeeDee Lamb vai morrer ali, o Dak, não sei o quê. Eu também acho que eles, assim, por mais que eu talvez discorde da off-season, das pessoas que eles pensarem em fazer, eu também achei que o Cowboys draftou de uma forma correta, correta no sentido de que eles endereçaram as posições que eram necessárias e souberam, acho que, Uhum, fazer uso das picks de uma forma correta, assim, sabe? Eu gostei bastante também do que o sim, Cowboys fez. Eu acho que pode render bons frutos. sim. E aí entra muito, né, cara? Voltando na parte das notas de draft, entra Uhum. muito dos nossos vieses, né? De como a gente acha que um Claro, time tem que ser construído. claro, claro. Então, cara, é algo extremamente subjetivo e é isso. Não vou voltar no assunto dos grades, senão para não começar a xingar aqui de novo. Não, mas por exemplo, vou usar o Dallas como exemplo, e depois vou também te dar outro que eu acho que teve uma boa postura, digamos, durante o draft, né? O Cowboys, eu acho que eles fizeram uma coisa interessante e importante no meu entendimento. Esquece a questão dos nomes, não é o melhor ou o pior. Mas eu acho que eles, por exemplo, eles endereçaram a linha ofensiva logo de cara, que era uma coisa que eles precisavam. Eles precisavam tentar trazer talento para cá. Pegaram um cara, o Ezeiruaco, Ezeruaco, Ezeruaku, sei lá como é que eu vou falar. Mas pegaram também ele como um segundo edge para jogar ao lado do Micah Parsons, porque eles estão tentando já tem uns Uhum, 2 anos, né, ter esse segundo pass rush ali assim. Então sim. também acho que o thought process, né, o processo de pensamento deles para mim faz sentido, é correto. Depois endereçaram também a questão da secundária, com o Chavon Revel, então para fazer ali também junto com o Trevon Diggs e ter uma secundária Uhum, muito sólida. Então assim, eles têm um CeeDee Lamb que é elite, absurdo, fora de série, tem o Dak Prescott que também é elite, baita quarterback, e aí eles têm uma linha ofensiva que eles elite precisam não, né? melhorar. Ele é bom. Ele é o borderline aí para mim. Eu acho que ele tem momentos muito bons, mas eu acho que ele precisa desse suporte, digamos assim.
E aí eles consideram a linha ofensiva como, logicamente, uma coisa super importante, então trouxeram a primeira escolha deles. Trouxeram um outro também, eu acho, se eu não me engano, no round 6, um prospect qualquer, que eu não lembro o nome agora. Mas Não lembro também. endereçaram isso. E aí eles trouxeram um cara, esse cara que eu estudei um pouquinho sobre linebackers, né? Eu gosto muito da parte de defesa, eu gosto muito dos Uhum. linebackers. E aí eu estudei um pouquinho, eles trouxeram o Shemar Charles não, Shemar James, que é um cara que eu achei interessante, o pouco que eu vi dele, da tape dele, que eu achei interessante. E é um cara que se ele realmente for, ele parece o Quay Walker, by the way, do Uhum. Packers. Ele precisa ter Belo cérebro. elogio. Mais ou menos. O Quay Walker é muito bom, mas falta um cérebro para ele. Ele é muito rápido, ele é muito Uhum. veloz, ele é muito instintivo. Só que ele não consegue Sim. necessariamente processar a jogada da melhor forma possível. Uhum. Então, o Shamar James, ele tem esse perfil parecido e ele se encaixando junto com o Ezeiruaku e o Micah Parsons, eu acho que pode ser uma tríade ali muito interessante para essa defesa do Cowboys. E outro time que eu achei muito interessante também, o que eles movimentaram, o que eles fizeram, e acho que talvez os dois times em conjunto, foi o que o Rams fez junto com o Falcons. Eu acho que o Rams fez Uhum. o trabalho certo de sair do primeiro round, acumular uma pick de primeiro round do ano que vem, porque o ano que vem parece, nesse exato momento, a gente ainda tem muita coisa para discutir, mas parece que o ano que vem a possibilidade de quarterbacks é melhor do que a desse ano, e eles têm o Matthew Uhum. Stafford ficando cada vez mais velho, aposenta ou não aposenta, então eles tiram essa first É. pick desse ano e jogam isso para o ano que vem para poder ter essa mobilidade no draft do Uhum. ano que vem, ao passo Sim. que o Falcons, na minha opinião, voltando ao primeiro round com essa pick, também fez um movimento interessante, porque eles deram uma segunda, né, para subir, e a primeira do ano que vem, logicamente, mas eles só tiveram que cair para a terceira. E eu acho que eles draftaram Uhum. legal também. Eu gosto dos nomes, novamente. Aí eu sei que eu estou entrando naquela questão de eu não sei porra nenhuma. Sim. Mas eu gosto dos nomes, assim. O Jalen Walker que eles pegaram, o James Pierce Jr., e depois o Xavier Watts, que é safety, se eu não me engano. Safety ou cornerback? Uhum. Safety, eu acho. Então, assim, eu Safe. gostei. Eu acho que as movimentações desses três times, na minha cabeça, fazem sentido para o que eu acho Uhum. que é a estratégia deles, né? Então, o Falcons está se reconstruindo, se organizando, trazendo uma estabilidade para o Michael Penix Jr. O Rams está nessa fase final do Matthew Stafford, então também já está pensando quais são os próximos passos, como é que eu faço para manter o Puka Nacua como meu superstar, como é que eu organizo essa defesa jovem que mostrou que tem também muito potencial. É, e o Cowboys está nessa coisa de como é que eu mantenho meu time competitivo e talvez traga mais força para os meus pontos positivos, antes que eu, logicamente, tenha que pagar 400 milhões para o Dak Prescott e ficar sem absolutamente ninguém no time porque eu não tenho dinheiro mais nenhum. Então, eu sei, esses três, assim, foram times que, na minha cabeça, foram bem no draft de acordo com o processo de pensamento, o processo lógico para escolhas que eles tiveram. Basicamente é isso. Uhum. E, e olha como é que o negócio é extremamente subjetivo. Eu não gostei dos movimentos do Atlanta Falcons. Uhum, justo. É, e não é pelo jogador. Assim, um pouco Uhum, pelo Walker, porque eu ainda não sei como que ele vai ser usado. O que ele mostrou mais no college foi como pass rusher, mas eu achei assim, com aquela ressalva, vi muito pouco, vi sim. highlights e coisa, mas mesmo os highlights dele, eu achei muito pouco empolgantes. Uhum. Eu acho que ele vai ter dificuldade como um pass rusher full-time na NFL. E ele como linebacker, para mim é o Devin White de novo, cara. É um cara atlético, excelente na blitz e que não cobre e se torna um problema para o time. Uhum, sim. É, acho que esses movimentos do Atlanta Falcons, eles estão montando uma defesa para 4 anos atrás, quando o NFL era passe e mais nada. Então, esse é um bom ponto, que acho que esse é o grande contraponto aqui, que na nossa discussão, acho que é o mais valioso, né? Não é necessariamente a gente entrar no detalhe do o Jalen Walker ou James Pierce Jr., é o cara que serve ou não serve, mas é exatamente isso. Eles estão talvez montando uma defesa que, para a NFL dos dias de hoje, já não funciona tanto, né? E Sim, esse é um grandíssimo ponto para se trazer, porque exatamente o foco deles esse ano foi, a gente tem um ataque com Kyle Pitts, com Drake London, com Michael Penix Jr., com Bijan Robinson, a gente está meio que organizado no ataque, eu preciso arrumar essa minha defesa, que a minha defesa foi péssima, e o ano passado eles tiveram um uhum. pass rush nojento de ruim, Inexistente.
Exato, exato. Então, assim, eles precisam trazer essa renovação para esse espaço. E trouxeram, ao invés de trazer, Sim. talvez na free agency, trouxeram com essas picks. Mas, é Uhum. como você falou, talvez essas picks não, esses jogadores escolhidos não se encaixem no formato defensivo que a NFL hoje necessita. Sim, e nem culpo o Falcons, porque não tinha um jogador Uhum. disponível com as características da NFL atual. Sim, Porque os justíssimo. jogadores são raros. O ataque médio da NFL hoje é um ataque de formações Uhum. condensadas, corrida e passe em play action. E RPOs, a corrida é um elemento muito importante, e as formações Uhum. condensadas. Por isso que eu amei as escolhas do Chicago Bears e do Indianapolis Colts. Porque eu acho que os tight ends hoje são mais valiosos do que jamais foram na NFL. O Bears, eu tô Justamente, contigo. justamente Não, por essa sério. multiplicidade. Então, eu não acho que o Walker e o James Pierce sejam Uhum. jogadores para isso. Não me importo de tentar, de arriscar com um deles, mas os dois, com o trade up, abrindo mão da escolha de primeiro round do ano que vem, não acho que o preço tenha sido absurdo nos charts lá, porque isso não importa. Sim, sim. Mas eu acho que esse investimento numa função que talvez não seja ideal, num jogador que não seja o ideal para a função, me deixa com o pé atrás. Espero estar errado, de verdade. Espero estar errado, porque eu gosto desses movimentos ousados. Mas é isso, não é questão de estar certo ou errado, é questão da percepção que a gente tem, né, nesse exato momento. Como eu falei, eu gostei, pode ser que daqui 2 meses, né, esses dois caras sejam horríveis e o pass rush seja ainda Uhum. pior do que foi o ano passado e não se desenvolvem, ou pode ser que um deles se torne um superstar e o outro seja também uma porcaria. Uhum. Sim. Mas é isso, a análise é muito mais, não pelo jogador, mas é o racional e o entendimento sobre aquele contexto. Por isso que, por exemplo, quando você fala do Bears, eu também acho que o Bears teve uma boa abordagem para o draft, né? Trouxe um tight end. Apesar, eu vou te ser bem sincero que inicialmente eu fiquei assim, por que diabos eles trouxeram um tight end com a primeira escolha, considerando que eles acabaram de renovar com o Kmet? Mas, meu segundo pensamento logo de cara foi, o Packers joga com Kraft e com Nossa, fugiu o nome agora. O Musgrave. É, o Musgrave. E quando eles draftaram os dois, eu não falei nada. Então, assim, Uhum. momento, mas eu falei, é verdade, jogar com dois tight ends é uma coisa que pode ser muito interessante. O Loveland, basicamente, Sim. no meu entendimento, no meu feedback de prospect, inclusive acabamos não falando sobre tight ends, mas para mim ele é meio que um Jimmy Graham, assim. Então eu acho que ele tem muito É, potencial para trazer sim. mais essa opção de passe, mais alguém para o que o Caleb Williams consiga crescer, consiga se desenvolver ainda mais. É Trouxeram o isso. Luther Ele é Burden? um Jimmy Graham que bloqueia muito melhor que o Jimmy Graham. Sim, ele bloqueia, ponto. O Jimmy Graham não sabe bloquear. Isso, isso. Eu até comentei no dia do draft lá com o André, ou no dia seguinte. Uhum, Pensem no Loveland não como Laporta, mas como Amon-Ra, no sistema que o Ben Johnson usava. uhum, Ele é aquele slot receiver que faz diferença no jogo corrido. sim. Então, ele e o Kmet sendo usados juntos, apesar do Kmet não ser um grande bloqueador também, é totalmente possível. Uhum. E digo, deve acontecer com frequência. E é por isso que em Sim, fantasy eu estou evitando esse ataque do Chicago Bears, porque é muito alvo, muito jogador bom para estar no ataque ao mesmo tempo. é, sem dúvida alguma. O Burden, por exemplo, que vai jogar junto ali com Uhum. o Dunze e tal, com o DJ Moore por enquanto, eu concordo plenamente. E eu acho que eles fizeram bem, porque depois eles draftaram também um offensive lineman, se eu não me engano, né? Ah, um defensive tackle, e aí o resto das outras picks já não me lembro mais. Mas é isso, eles endereçaram os buracos que eles reconheciam, e me parece, não tenho acesso a alguma, me parece que eles foram muito naquela coisa do best player available dentro das posições. Uhum. Por quê? Me parece também. Eu de fora, sem conhecer nada, o Burden, por exemplo, me parece que é quase que uma luxury pick. Eles não Sim. necessariamente precisavam de outro wide receiver, mas, de acordo com a Uhum. board deles que eles devem ter lá, era o cara que estava, né, na lista, no topo da lista para esse momento. Então, eu também acho que eles fizeram movimentos corretos, eu acho que eles saem do draft fortalecidos e alinhados com a visão que eles tinham, né? Sim. Eu acho também que
que a pick do Burner tem uma outra explicação, que é eles precisam evitar a todo custo, evitar que o Caleb Williams seja um bust. Eu não sei como os Bears se recuperariam de mais um bust draftado alto, como quarterback. E acho que também tem o ponto o Ben Johnson foi contratado por ser um gênio ofensivo. Então, eles precisam mostrar que essa escolha está certa. Tem que dar muita... para não ter como essa escolha ter sido errada. Se os Bears forem mal na defesa, isso vai ser perdoado. No ataque, não vai. Agora você me deu um ponto aqui que é uma forma também do Ben Johnson se proteger, né? E aí, no meu caso, já passa a ser uma coisa que eu me preocupo. Já não sei se eu tenho mais a certeza de que eles fizeram bem necessariamente no draft. Porque é isso, eles trouxeram dois caras que são bons pass catchers, né? Bons para aquele tipo de ataque. Se o Caleb Williams não der certo, o Ben Johnson vai levantar a mão e falar: olha aqui, eu vim para cá, trouxe o Luther Burden, trouxe o Loveland, vocês já tinham me dado o Odunze, o problema é o quarterback, não sou eu. E aí, aquela coisa, me dá mais um ano para eu trazer um quarterback. Que é, por exemplo, que o Giants, com o Daboll, né? Parece estar tentando carregar, trouxeram o Jackson Dart esse ano e tudo mais. É um time que eu acho que, sinceramente, acho que o Giants fez um draft interessante. Em termos de nomes, eu também gostei. Gosto dos nomes que eles trouxeram. Eu também esqueci de citar e gostei muito. Mas eu tenho esse problema de que a equipe, a comissão técnica do Giants é basicamente uma comissão zumbi. É uma comissão já morta que vai ser chutada daqui a um ano. E, enfim, opinião pessoal minha, a gente já teve essas discussões nos nossos grupos e até mesmo no Twitter, no Blue Sky também. Mas assim, é isso. Assim, eu não acho que os times devem draftar porque eles querem dar sobrevida ou não a XYZ, coordenador técnico, head coach, qualquer coisa que seja. Mas vamos ver, né? No fim das contas, eu quero que todos os caras sejam bem-sucedidos, eu quero que todas as pessoas sejam boas na NFL. Adoro success stories, adoro essas histórias de caras bem posicionados e bem draftados e tudo mais. Por exemplo, outro time que eu acho que fez também o que tinha que fazer, mais ou menos, é o Panthers, né? Que trouxe o Tartaruga Macmillan, um wide receiver que eu adoro, trouxe o cara que possivelmente é a melhor opção mesmo para o Bryce Young, porque ele tem um range imenso, os braços dele parece dois macarrões assim. Estão tentando construir esse time para que o Bryce Young realmente tenha sucesso, que ele não seja o bust que infelizmente ele tem demonstrado, considerando tudo que foi investido para que ele trouxesse. Então, eu gosto do que eles fizeram, eu gosto do pensamento, da racionalidade que eles tiveram para trazer esses caras. Vamos ver se isso vai virar, né? Posso resgatar um pouquinho aquela conversa sobre draft grades para falar de mais um time? É claro que pode. Um ponto que eu esqueci de falar naquele meu rant lá é que o povo dá os draft grades pro draft geral do time, né? E na maioria das vezes, cara, isso não importa também. Pensa o draft dos Chiefs no ano do Mahomes. Eu não tenho aqui os jogadores que foram. Sim. Mas foi um draft horrível no geral. Só que eles tiveram Mahomes. Então, é completamente irrelevante qual foi a classe de draft deles. É isso mesmo. E um time que eu tô vendo, a torcida muito revoltada com o draft do time, que eu não acho, independente do que eu vou falar em seguida, que foi um draft ruim, não acho. Acho que foi um draft bom. Mas, claro, entra naqueles critérios subjetivos todos, sim, de que não importa a minha opinião. É a torcida do New Orleans Saints. Eu ia falar sobre isso também. Manda. E isso está me incomodando muito, porque eles estão perdendo de vista o mais importante, que eles têm o potencial de ter encontrado um franchise quarterback no segundo round, cara. O valor disso apaga não só essa classe do draft, como umas 3 classes do draft, a importância. Sim, sem dúvida alguma.
E assim, eu acompanho muito por ter sido torcedor do Saints, eu ainda sigo muitos produtores de conteúdo do New Orleans Saints. É torcedor ainda, a gente sabe, não se preocupa. E eu vejo os produtores de conteúdo lá nos Estados Unidos estão mudando o tom agora, estão empolgados com o Telefunk. Mas eu vejo nos comentários os torcedores completamente revoltados com essa escolha. Que para mim, claro, entrando naquela coisa do draft grade, é a melhor escolha do draft inteiro. Só para falar rapidamente aqui sobre o prospecto Tyler Shough. Manda bala. O que eu vejo as pessoas criticando? A mesma coisa até hoje. A idade dele e o histórico de lesões dele. Que, na verdade, é uma crítica só, né? Porque ele só está indo para o draft com essa idade por causa do histórico de lesões dele. Sim, exatamente. Agora, o jogo dele é completo. Sim, o Tyler Shough é o prospecto mais azarado que eu me lembro de ter visto, cara, na história. Ele começa lá atrás, em 2021, como reserva do Justin Herbert em Oregon. Uhum. Ele foi muito procurado, ele teve ofertas de praticamente todos os colleges importantes, Alabama, você imaginar. E ele escolheu o Oregon porque seria um lugar que ele ficaria ali um ano se aclimatando ao college, atrás do Justin Herbert, que era absoluto. Uhum. E o Justin Herbert iria para o draft e ele assumiria. Só que a coisa não foi bem assim, né? Quando ele foi ter a chance dele como titular, quando o Herbert finalmente foi para a NFL, foi a temporada do Covid, se não me engano, o Oregon jogou só 7 partidas naquele ano, sem um training camp direito, nada funcionando. E aí ele teve bons jogos, mas teve jogos ruins. No final ele já estava sendo questionado se seria o titular na próxima temporada. E aí ele transfere para Texas Tech. Em Texas Tech, no primeiro ano dele, no começo da temporada, ele, ao se jogar na endzone para fazer um touchdown, ele correndo, deu um pulo para a endzone para marcar um touchdown, ele quebra a clavícula. Fica fora do resto da temporada. O departamento médico... Pois é, não, mas isso é o que você quer que seu quarterback faça. Você quer que ele se jogue na endzone. Sim, mas nem todo mundo, né, faz o helicóptero bem. Sim, mas mas é uma lesão fortuita, que pode acontecer com qualquer um. Sim, eu sei. Lamar Jackson pode ter isso no primeiro jogo da temporada. Lá vem os torcedores não quero que aconteça. Lá vem os torcedores do Ravens. Não, é um exemplo de que quando você tem um quarterback que consegue correr e se jogar na endzone, você tem esse benefício de ter esse quarterback, mas você também tem o risco de que ele pode se lesionar. Sim. E aí ele se lesiona, fica fora da temporada. O departamento de Texas Tech decide que ele não deveria fazer uma cirurgia, que não precisava de cirurgia. Uhum. Ele aceita. No começo da temporada seguinte, ele toma uma pancada na clavícula e quebra a clavícula de novo, a mesma, que eles não quiseram fazer cirurgia. E perde mais uma temporada. Na temporada seguinte, em uma jogada em que o jogador rola em cima do tornozelo dele, ele cai, ele se levanta, chama o snap, só que ele não sabia que naquela última jogada, eu não sei o termo em português, ele teve uma hairline fracture. Que é uma fratura na perna, só descer na perna. Sim, eu tive uma no braço, eu quebrei um osso do braço. Né? Isso, tá. É isso, é uma fratura em que o osso continua encaixado. Isso. Só que aí ele vai plantar o pé. Trincou. E aí na jogada seguinte, ele vai plantar o pé para lançar, a hora que ele planta o pé, a perna dele quebra. Aliás, termina de quebrar. Né? O peso em cima, mas não sabia. Né? Exato. O pé de apoio. A hora que você planta ele depois de um drop back, você tá com muito peso ali, porque é o peso do seu corpo. Sim. E ele é um cara grande, né? Mais a velocidade. Então é um impacto grande ali que tirou o osso do lugar e teve a fratura. Mais uma temporada perdida. Aí, com todos esses problemas que ele teve em Texas Tech, ele se transfere novamente, vai para Louisville,
que é um lugar com reputação de desenvolver quarterbacks. Por que ele vai para lá? Porque ele sabia que era a última chance dele de ser draftado. E é por isso que em Louisville, muita gente fala que ele jogou muito a bola fora. Tem aquela interceptação dele que você já deve ter visto, em que ele está indo para tomar um sec, ele joga de qualquer jeito e é interceptado. Uhum. Por que ele estava fazendo isso, cara? Inclusive, tem relatos de que isso foi instruído a ele pelo head coach de Louisville, para ele fazer isso. Por quê? Porque se ele tem uma lesão ali, qualquer lesão, acabou a carreira dele, ele não vai para a NFL. Exato. Ele não vai ser draftado. Então, ele se preservou ao extremo. Eu acho que ele teve 30 e tantos passes que ele jogou para fora, para não tomar um sec, o que, para mim, não é problema nenhum. Não, o Aaron Rodgers viveu a vida fazendo isso. O Aaron Rodgers, inclusive, Sim, ele numa entrevista, ele fala: eu não gosto de ter números ruins de sacks e jogadas negativas. Então, o que ele faz? Ele viu que não tá acontecendo nada, ele joga a bola para fora. É isso. Sim, e eu acho isso muito inteligente, porque hoje a gente sabe, através das estatísticas avançadas da NFL, que tomar um sec praticamente mata seu drive. A chance de marcar um touchdown num drive que você toma um sec é muito pequena. Então eu não vejo problema nenhum do quarterback jogar a bola fora. Mas ele estava fazendo isso desse jeito, então não falou que ele está com medo, então já compararam ele com o David Carr, né? Ele estava fazendo isso porque ele sabia que qualquer lesão ali, um hamstring, qualquer coisa, acabaria a carreira dele. É a diferença entre ser um milionário ou ter que trabalhar com o que ele formou. Sim, sim. Então é óbvio que ele ia se preservar. Se isso vai continuar na NFL, eu não sei. Não tem como saber. Mas eu apostaria, pela atitude dele, pelo que ele tem dito nas entrevistas, eu apostaria que isso não vai acontecer. E aí, tirando isso, o que sobra? Sobra um quarterback com o tamanho, com as características físicas ideais. Ele tem 1,96 m e 102 kg. Um quarterback extremamente atlético. Ele correu 4,63 no 40-yard dash. Ele tem um RAS, que é esqueci a sigla que significa Relative Athletic Score. Athletic Score, yeah. O dele foi 9,7. Ele é o 32º quarterback em 1.048 que eles têm no banco de dados dele. Então, a gente tem um quarterback com o tamanho ideal. Ele é praticamente um Josh Allen fisicamente. Um pouco mais magro, mas corre mais rápido. Com um atleticismo excelente. Ele não é um Lamar Jackson, ele não vai te fintar e criar jadas. Não, mas ele consegue criar jogadas com o jogo corrida, sem dúvida alguma. A velocidade dele em linha reta é a velocidade de alguns running backs. 4,63, um running back lento, mas a velocidade de alguns running backs. Sim. O braço dele, em termos de distância, excelente. Não está na elite da NFL, não é um Josh Allen, um Drake May, mas está logo abaixo. A velocidade do passe dele, muito boa. Acho que talvez é o ponto mais importante dele. A velocidade que ele consegue lançar a bola. Porque isso apaga um dos pontos negativos dele, que às vezes ele demora muito para tomar decisão. Mas para ele não é um problema demorar tanto para tomar decisão, porque a bola sai com tanta velocidade, o release dele é tão rápido, que ele pode estar atrasado e a bola chega a tempo ainda. Falando ainda do release, os arm slots dele, ele consegue lançar a bola em vários arm slots diferentes. Ele lança com o braço reto, com o braço de lado, com o braço para baixo. Teve até um vídeo também que viralizou aí dele fazendo um passe esquisitíssimo no Combine, em que ele está meio que virando de lado e lançando. Porque ele estava experimentando com arm slots. Sim. Nesse ponto, ele me lembra muito o Matt Stafford. E ele lança de qualquer plataforma, ele lança em movimento, ele lança andando para trás. E tudo com precisão e velocidade, que é o importante. Eu acho que, salvo engano, quando a gente falou do Chuck no nosso episódio, a minha comparação dele era com o Jordan Love, que é inclusive exatamente essa questão de passes com o braço um pouco diferente, essa coisa de você ter movimentos do corpo que não parecem muito, muito comuns, assim. Eu concordo contigo, sim.
E é interessante você ter citado o Jordan Love, porque um argumento para mim a respeito da idade dele, que ele vai estar entrando na NFL com 25, vai ser 26 na Uhum. primeira temporada dele. Quantos anos o Jordan Love tinha quando ele virou titular? 25. Pois é a mesma Sim. coisa. A Sim. diferença é que o Telechuck não precisa ficar no banco, ele está pronto para jogar. Ele chega jogando, sim, sim. Ele é maduro, ele é inteligente, ele passou por muita coisa na vida dele. Não só Uhum. essa parte da carreira dele, que já é algo que a maioria, quase nenhum jogador passa pelo que ele passou, e ele Sim. manteve lá firme e forte, mas na vida pessoal dele também, teve muita coisa pesada que ele superou. Então, e ele não é só isso, ele não é só um cara que joga a bola forte, ele tem um repertório de lançamentos, ele consegue lançar com toque. E ele é muito preciso, principalmente Uhum. a bola longa é muito boa, mas a bola intermediária dele, que é a mais importante na NFL, é perfeita. Sim, ele é muito bom nisso mesmo. Curiosamente, os piores passes que eu vi dele foram em passes curtos. E aí tá tudo bem, porque passe curto é fácil, você pode lançar ruim e tá tudo bem. Ele é um cara que processa muito bem para snap, óbvio, porque ele ficou 7 anos no college, em 3 sistemas diferentes. Ele entende o futebol americano. Exato. Ele É, sabe o que ele precisa fazer. é isso mesmo, assim, ele teve, como chama, exposição, né, por praticamente todos os Sim. tipos de esquemas possíveis, então ele chega com um Uhum. conhecimento muito maior do que até mesmo quarterbacks mais novos com talvez mais potencial. O learning Sim. curve dele já passou, né, nesse caso. Isso. E ele estava em Louisville, que de todos os quarterbacks draftados para serem titulares esse ano, é o sistema mais próximo da NFL. Uhum. Eu acho que ele ainda tem espaço para melhorar no processamento pós-snap dele, principalmente na tomada de decisões. E isso é explicado também, é porque apesar da idade dele, ele tem muita pouca experiência de jogo. Ele jogou menos do que Cam Ward, jogou menos que Shadow Sanders, jogou menos que Jackson Dart. E essa parte de processamento pós-snap se desenvolve jogando. E durante toda a carreira dele, você nota esse desenvolvimento, que é muito importante também. Sim. Apesar dele ter jogado muito pouco, você consegue ver que ele foi melhorando nisso, ao contrário do Jackson Dart, que é o que me preocupa. Então, eu desculpa esse rant e falar tanto do Tyler Shuck, mas é porque está me incomodando o descaso com que a torcida do New Orleans Saints está tratando uma escolha que tem potencial de alterar a franquia. Assim, você tem direito de abertura para falar o que você quiser aqui, que é isso. Não, não, desculpa porque a gente está exatamente discutindo sobre essas questões do pós-draft, as percepções que a gente tem, e essas histórias que são criadas, foram criadas e estão aí nas discussões, né? Sim, não, eu peço desculpas porque eu sei que a maioria das pessoas não quer ouvir tanto tempo sobre o Tyler Shuck. Meu caro, eu só vou dizer uma coisa. É, de tudo isso que você disse, o que nós podemos extrair disso tudo é que, primeiro, Tyler Chuck é mais. Chuck, ó, Chuck. É mais. Está mais no seu coração do que Drake May, né? Porque também é Não, do seu time. não. É do seu time. Né? Tá vindo diretamente do seu time, então tem um clubismo aí envolvido. Mas a gente entende isso aqui, e assim que é bom. Mas eu concordo com essas coisas que você disse, eu concordo com essa questão do entendimento de quão ruim foi esse draft do Saints, ou quanto estão martelando o Saints. E sendo bem sincero, a gente falou sobre a off-season em si do Saints. Eu penso que eles estão fazendo o trabalho correto, apesar da cagada toda com o Derek Carr, e até o momento, para mim, não entra na minha cabeça como é que eles renovaram com o Camara por mais 73 anos. Sim. Mas tirando essas duas coisas que eu continuo não entendendo o motivo, eu acho que o Saints está finalmente percebendo que eles precisam sair dessa pecha de o cap é uma mentira, eles precisam se renovar, eles precisam trazer uma estrutura nova. E eu acho que o draft desse ano, eles tinham 6 picks nos primeiros 4 rounds, se eu não me engano. Quatro, um, dois, três, Acho três, que quatro, sim. quatro. 6 picks, exato. 6 picks nos primeiros 4 rounds. E eu acho que eles foram, como eu falei do Bears, eu acho que eles foram basicamente no best player available. Né? Então eles pegaram Uhum. um guard logo de cara, o Kelvin Banks Jr. É, Eu acho que havia ele vai muita ser teco. discussão. Então, mas ele era guard, como eu digo, como draft. Sim, ele provavelmente joga como tackle. Mas eles pegaram Não, um cara que para eles fazia sentido, né? uhum. Ah,
eles não, digamos, desesperaram, eles não tentaram, por estar no primeiro round, ir atrás de um quarterback ou talvez fazer esse overpay. Porque assim, se o Chuck, por exemplo, se torna realmente um franchise quarterback, se eles tivessem usado a primeira pick dele, tá tudo certo também, como você falou. Acertou a Uhum, pick, meu amigo, achou o franchise quarterback, esquece o resto. O resto pode dar tudo sim. errado, sabe? Mas eu acho que eles fizeram uma coisa de que eles esperaram, chegou no segundo round. Pô, o Chuck tá aqui disponível, acho que ele faz sentido, ele entra nesse esquema, no sistema que a gente precisa. Boa, então vamos pegar ele. Depois eles pegaram um defensive tackle, um safety, um linebacker, um cornerback. Então eles estão aos poucos também renovando o time com talentos, ou potenciais talentos, não vou dizer que todos eles vão dar certo, mas eles estão renovando o time com prospectos e com potenciais talentos para sair dessa eternidade de empurra o cap, empurra o cap, empurra o cap, estão sempre com veteranos, e é um time que a gente falou, inclusive, no ano passado, no começo da temporada, que ninguém quer assistir, ninguém se importa com o Saints, ninguém realmente vê o Saints Uhum, como um competidor, um contender. Vai ganhar os seus jogos, sim. vai perder seus jogos, mas tá bom. Para fantasy é interessante, tem o Olave, se aqui ainda tem. Mas tem o Olave, tem o Camara, ganha ponto aqui, ganha ponto ali, Derek Carr, quarterback 15, 18, discute, não sei o quê. Mas não é um time que tenha apelo, no fim das contas, Uhum, né? E já tem sim. muito tempo, desde 2017, quando eles tiveram aquele draft maravilhoso, eu não me lembro de ninguém colocando o Saints como um contender a sério, sabe? Ah, não, teve sim, teve o Saints quase chegou duas vezes no Super Bowl depois disso, né? Não, teve o jogo contra o Vikings, né? Isso, e o contra o Rams Ah, também, da pass interference não marcada. é verdade, é verdade, é verdade. Verdade, bem lembrado. Então, tá vendo? Aí, eles tiveram dois grandes momentos que ficam aí Uhum, perdidos na memória, pelo menos na uhum. minha memória é uma porcaria às vezes, mas ficam perdidos aí na memória por conta desse limbo, desses últimos anos relativamente inúteis deles, entendeu? Uhum. É, enfim, enfim. É bom ver também que eles, na minha opinião, no meu entendimento, tiveram uma abordagem um pouco diferente, que eles estão tentando mudar é, é, quem o Saints é percebido. E eu acho que os torcedores do Saints precisam dar tempo a isso e até mesmo aplaudir, né? Que eles não estão tentando fazer tudo sempre do mesmo jeito. Sim. Eu acho que os torcedores estão decepcionados, porque o Saints não foi para aquele rebuild que a gente queria, total, de destruir tudo e recomeçar. Eles estão indo mais pro retooling, né? De tentar trazer jogadores novos, enquanto vai levando o elenco Uhum, velho, essa situação de cap toda. E acho que isso está trazendo muita frustração para os torcedores. sim. E não tiro a razão deles. E o Tyler Shuck, pela idade, talvez pareça um retrocesso nisso. Uhum. Mas eu acho que o que a galera precisa entender é que a idade, nesse caso, é irrelevante. Se ele tem Sim, sim. 25 ou se ele tem 22, não faz a menor diferença ter 3 anos a mais ou a menos no seu franchise quarterback. Uhum. Claro, alguma diferença faz, óbvio, mas se falar, você tem um franchise quarterback por 10 anos, você está feliz? Todo mundo está Exato. feliz. E ele tem 10 anos de NFL tranquilamente, se ele realmente se mostrar. Uhum. Sim, eu acho que é super válido. Eu acho que a aposta tá aí. E é o que você falou no começo, cara. Se deu certo, ninguém vai lembrar do resto. O resto se organiza, Sim. né? E Uhum. depois você tem 2, 3 anos para redesenhar esse time enfim, aceitar ou maximizar as coisas boas que o quarterback tem. Então Sim. sem dúvida alguma. E faça uma aposta, cara. Daqui a um ano, a torcida do New Orleans Saints vai estar completamente apaixonada pelo Tyler Shuck. Então não discordo. Não discordo. Ele, fora do campo, cara, ele é tudo o que o Derek Carr não é. Ele já mostrou que tá lá para dar o sangue. Ele falou que tá disposto a morrer dentro de campo. Claro, Uhum. discurso de jogador. Mas o Derek Carr jamais falaria isso. E ele já tá se entrosando no elenco, na cidade. A torcida do Saints vai amar ele, cara. Uhum. É, eu acho excelente. Acho excelente. Espero que ele dê certo. Eu gosto também do Prospect, como eu falei. Ele tá nesse bolo de segundo tier, digamos assim, dos quarterbacks desse ano. Um pouquinho abaixo do Cam Ward, mas também não é muito grande diferença. Ah, é uma boa lembrança. Essa questão do Saints também.
que ultimamente, nos últimos anos, como eu falei, tem estado nesse limbo de insatisfação, né? Tanto dos Uhum. torcedores quanto de quem gosta da NFL. Não é um time que a gente importe ou perca muito tempo discutindo. Uhum. Muito bem, muito bem. Alguma outra coisa, João, que você queira trazer? Eu acho que a gente passou por diversos temas aqui super bacanas. A gente até falou de alguns times que a gente achava que também que faziam sentido, que a gente gostou do que a gente viu desse processo, processo lógico, né? O processo de racional do que eles escolheram. Mais algum tema que você queria trazer para hoje também, falando com relação a esse pós-draft, que você acha que seja interessante? Não, cara, estou muito satisfeito. Quero pedir desculpa para os nossos ouvintes pelo tanto de palavrão que eu falei, mas eu estava precisando pôr isso para fora, com essas frustrações. Ah, acho justíssimo. E, e talvez seja interessante pôr um aviso no começo do episódio para não ouvir perto de crianças. É. Tá certo, muito bem então. Joãozinho, então vou combinar aqui. Espero que as coisas se continuem organizadas como estão. Para a semana que vem a gente começar a falar então das off-seasons, das nossas expectativas aí para alguns times. Não sabemos ainda o formato, não sabemos se vamos por divisão, se vamos por times que a gente gosta, se a gente vai pela time que as pessoas mais reclamam, se a gente vai falar novamente do Bo Nix, se a gente faz um episódio especial sobre o Bo Nix, não sei. Acho necessário. É, por que não? Por que não? Podemos passar 1 hora e meia falando sobre o Bo Nix aqui. E aí depois a gente faz só cortes, né? Coloca os cortes nas redes sociais e as pessoas ou vão amar ou vão odiar aquilo que a gente tem para dizer. Mas tentamos voltar na semana que vem. Então, muitíssimo obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Espero que vocês tenham gostado desses nossos rants. Espero que tenhamos trazido informações e principalmente pimentinhas para as discussões aí, para os pensamentos de todos. E até mais. Um abraço.